Mãe Espírita, Irmã Sheila, me sinto muito feliz e honrado de estar com vocês. Mais esse trabalho da divulgação da nossa doutrina espírita. E hoje nós falaremos sobre o tema resignação e indiferença, que foi retirado do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. E também nós nos inspiramos nas obras espíritas no Pentateuco, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 8, obediência e resignação. Porque falarmos sobre resignação e diferença é também abordarmos sobre obediência e resignação. E para iniciarmos a nossa explanação, eu começo com um pensamento que Caibar Schutel traz logo no início desse capítulo do livro. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6. Já nos traz, já nos chama, já nos alerta para essa importante lição. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que buscam a justiça, não a justiça somente dos homens, mas também a justiça de Deus, porque estes serão fartos. E eu trago aqui uma história, uma pequena história, para ilustrar sobre o que falaremos. Narra-se que um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, certa feita ele adoeceu gravemente e ele entrou a passar por enormes necessidades. Os parentes aos quais ele muito servia moravam em regiões muito distantes e pareciam haver perdido a memória, porque não o procuravam, esqueciam que ele ali residia. Sem ninguém que o auxiliasse, ele então passou a viver da caridade pública. Mas, quando ele esmolava, ele caiu na via pública e quebrou uma das pernas, sendo então obrigado a recolher-se à cama por um longo período. Chorando amargurado, ele fez uma prece muito sentida, rogando a Deus alguma consolação para os seus males, para aqueles males que ele estava passando. Então ele dormiu e sonhou então com um anjo, que lhe apareceu, trazendo a resposta que ele tanto pedia. O mensageiro do céu conduziu até um antigo forno que ele trabalhava e, mostrando-lhe alguns formosos vasos de sua produção, lhe perguntou: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim tão perfeitos, tão belos? O olheiro, cheio de orgulho de sua obra, informou: usando o fogo com muito cuidado e com muito carinho, no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor intenso 2 ou 3 vezes. O anjo então indagou: e sem o fogo, você realizaria a sua tarefa? O velho orelha então disse: jamais, nunca. Assim também, esclareceu o anjo bondoso, o sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou e compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. Quantas vezes em nossas vidas nós passamos a compreender o sofrimento que nos abate com essa visão, com essa percepção. Afinal, o oleiro então teve a compreensão que, assim como o fogo que ele moldava as suas peças, muitas vezes o sofrimento pelos quais passamos é como Deus tem para nos fazer moldar, compreender as lições que temos que entender da vida. Porque, como nos esclarece no Livro dos Espíritos, Deus nos dá diversas possibilidades
para aprendermos. Como diz o adágio popular, quem não aprende pelo amor, aprende pelo amor. Mas a gente, pelas imperfeições que ainda carregamos, não conseguimos ainda aprender pela lição do amor. O Cristo que veio aqui há mais de 2000 anos atrás curou muitos enfermos, tentou ensinar como o amor vencia, tentou fazer com que vissem como ele enxergava. E aquela mesma sociedade que ele tanto amou, aquela sociedade que ele tanto ensinou, foi a mesma que o crucificou. Então Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, utiliza de diversos mecanismos para fazer com que nós aprendamos. E pela pluralidade das existências, como o Espiritismo nos ensina, nós viemos e para cá retornamos, para continuarmos as nossas lições e aprendizados, sem jamais termos em mente fraquejarmos. Temos sempre que ter em mente perseverarmos e continuarmos as nossas lições e o nosso aprendizado através da prática da lei do amor. E é justamente sobre essa resignação, sobre essa obediência às leis de Deus, que vamos hoje abordar. Porque não podemos nos fazer indiferentes sobre o que acontece à nossa volta, sobre o que acontece à nossa vista. Não podemos nos fazer indiferentes à dor do próximo, independente de como nós muitas vezes julgamos, porque nós caímos ainda em equívocos ao julgarmos o outro, ao julgarmos aos nossos olhos, como está no Evangelho, o que às vezes julgamos não ser crime, muitas vezes aos olhos de Deus, são ainda equívocos que praticamos. E caímos no erro, ou melhor, no equívoco, de condenarmos o outro, nos esquecendo que já talvez tenhamos agido assim em épocas outras. Então, quando no início eu disse, traremos também como base o Evangelho no tema, no tópico obediência e resignação, para tratarmos sobre a indiferença. E o que vem a ser a obediência? Quando nós consultamos o dicionário, lá vem dizendo, obediência, ato ou efeito de obedecer, hábito ou disposição para obedecer, submissão à vontade de alguém, docilidade. E o que vem a ser a resignação, ação de resignar ou resignar-se e se submeter ao desejo de uma outra pessoa ou à ação do destino. Renúncia espontânea de uma graça ou de um cargo. Submissão paciente às dores ou sofrimentos da vida. Pegamos essa última parte. Submissão paciente às dores ou sofrimentos da vida. Essa é a resignação. Não é ser indiferente. Porque quando nós pensamos no Evangelho, a obediência, ela vem a ser o consentimento da razão, como está lá no conceito do Evangelho segundo o Espiritismo. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, ambas são forças ativas, porque a inatividade ela é combatida. Deus não para nunca. Deus é uma força ativa, é uma força criadora, que combate a inatividade, que combate a inércia, que é justamente a indiferença. Quando você simplesmente fica inerte ao sofrimento de alguém. Quando para você é aquele frio, quando para você é indiferente, nada serve. Como Jesus também combateu, quando disse que não devemos jamais
ser mornos, ser indiferente à vida. A obediência e a resignação são forças ativas, porque consentimos com a razão e com o coração. Quando nós vamos no Evangelho, no item 10, Paulo, apóstolo, vai dizer: não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que ocorrem. Muitas vezes as pessoas pensam: bom, se eu não faço mal, então eu estou bem, porque eu fico parado, eu fico inerte. Eu não faço bem, nem faço mal. Eu fico simplesmente em um estado de letargia. Eu fico simplesmente aqui na minha. Se eu não faço mal, então eu estou fazendo bem. É um erro pensar isso. Por quê? Porque nós não podemos ficar indiferentes à vida. Não podemos não fazer nada. Sempre temos que combater esse estado de inércia, de inanição. Temos sempre que procurar fazer o bem, independente de qualquer coisa. Vamos pegar, por exemplo, a caridade. Muitas pessoas, quando não conhecem a caridade moral, acham que só existe a caridade material. Bom, se eu não tenho recursos materiais, se eu não tenho recursos financeiros para ajudar, então eu não posso fazer a caridade, então eu cruzo os meus braços. Não é. E a caridade moral? Essa caridade que é tão difícil ainda de ser exercida, de ser praticada. Porque a caridade moral, muitas vezes, é você sair de si para ajudar o outro. É você calar quando é ofendido. É você não revidar. É você dirigir a oração àquele que lhe ofende. É você perdoar. É uma forma de caridade. E nós a praticamos. Então não há desculpa para nós não fazermos o bem. Não há desculpa para nós não sairmos da nossa zona de conforto. Porque muitas vezes é muito cômodo para a gente simplesmente cruzarmos os braços e dizermos que não temos condições de fazermos nada e acharmos desculpas para justificarmos os nossos atos porque ainda não conseguimos dar o primeiro passo. E o apóstolo Paulo já nos alertou: não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa, é preciso dar um primeiro passo. Esse primeiro passo, muitas vezes, é muito difícil, é muito complicado. Quando nós pegamos os primeiros cristãos, quando eles morriam, quando eram sacrificados, o mesmo, sacrificados fisicamente, com o próprio corpo, para poder mostrar a sua fé. Hoje não é mais preciso isso. Hoje, para nós mostrarmos a nossa fé, não é preciso mais sacrificarmos o nosso corpo físico. É preciso sacrificarmos sim, como diz o nosso corpo íntimo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. E estamos dispostos a isso. Nós estamos dispostos a vencer a nós mesmos. Quando Lázaro diz na mensagem do Evangelho que a obediência é o consentimento da razão, o que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes nós temos que silenciar a nossa razão para nos submetermos à vontade de Deus, para compreendermos e aceitarmos, não é nos acomodarmos, não é simplesmente cruzarmos os braços e tudo aceitarmos, mas é nós nos resignarmos diante daquilo para podermos continuar. É compreendermos que estamos ali para o cumprimento da lei de Deus, pelo estudo do Evangelho e pela prática dele, do próprio Evangelho. Porque se nós não podemos agora agir desse jeito, eu sei que eu tenho que ter paciência. Se eu não consigo ter a paciência que eu desejo nesse momento, eu não vou me acomodar. Eu vou sim me esforçar para amanhã eu ter um pouco mais paciência do que eu tenho hoje. Com o tempo, vamos ficando mais obedientes ao Pai, mais brando e, consequentemente, mais felizes.
Porque eu vou conhecendo as minhas limitações, vou me autoconhecendo para a partir daí superar-me, vencer-me, superar os obstáculos que me impedem de sermos melhor, de me ser melhor. E quando eu vou para a resignação, são esses bons sentimentos que alimentam os nossos corações. É quando nós compreendemos a necessidade de não nos revoltarmos e de sermos bons para sermos felizes. É quando nós alimentamos os nossos corações com as boas práticas, com as orações, com o amor. É quando os nossos corações se alimentam com as boas práticas que praticamos. Quando o nosso coração se alimenta com o amor que nós exercemos. É quando nós não nos revoltamos. É quando nós não somos indiferentes. Caibar, no livro, vai nos dizer o seguinte: há muita diferença entre a resignação e a indiferença. A resignação é a conformidade ativa nos evitáveis acontecimentos da vida. A indiferença é a submissão passiva às injustiças deprimentes. A resignação é cheia de amor, de sentimentos nobres, de elevadas paixões. A indiferença nulifica o amor, aniquila a nobreza da alma, destrói as virtudes e deprime a moral. A resignação nas provas é a obediência aos decretos de Deus. A indiferença nos sofrimentos é dureza de coração e ausência de submissão à vontade divina. O resignado é santo porque resignação nasce da paciência e a paciência é filha direta da caridade. O indiferente é um anormal, tem cérebro e não pensa, tem coração e não sente, tem alma e não ama. Porque o indiferente simplesmente passa pelas dores da vida e não sente nada. Não consegue sequer pensar a respeito daquilo. O indiferente simplesmente passa pelas situações da vida e não sente, seja pelo próximo, seja por si, nenhum tipo de sentimento ou de empatia para poder ajudar, para poder praticar a caridade, para poder ser uma força que impulsiona, que modifica aquela situação. Ao passo que a resignação é essa conformidade ativa de querer mudar, de querer fazer o bem, de não se conformar. E é justamente essa resignação dos bons que fazem com que o mundo seja cada vez melhor. A resignação é essa postura ativa diante das circunstâncias inevitáveis na vida. É como nós vemos em Lucas, no capítulo 1, versículo 38, quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel anunciando que ele iria gerar Jesus. E Maria simplesmente disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela resignou-se, pois sabia que nela seria gerada Jesus, ela não titubeou. Esse momento em que Maria se refere a Deus dessa forma e se dirige a Deus desse modo, ela está demonstrando uma resignação. Mas era uma resignação de quem sentiu a importância daquele momento e daquela notícia. E nós percebemos isso também em uma história que contam de Chico. Dizem que Chico, nessa noite, ele estava muito fatigado. Quando a hora da prece costumeira, apareceu-lhe Dona Maria João de Deus. Chico então disse: minha mãe, roga ao Espírito carinhoso como fazer para alcançar a vitória no cumprimento de meus deveres. E a mãe então lhe disse: meu filho, só conheço um remédio, servir. Mas as dificuldades de entendimento com os outros, como espalhar as bênçãos do Espiritismo com quem nós deseja
se às vezes, oferecendo o melhor que possuímos, apenas recolhemos pedradas? Servir é a solução. Entretanto, há pessoas que nos odeiam gratuitamente, malsinam-nos as melhores intenções, detestam-nos sem motivo e dificultam-nos um mínimo trabalho. Que me diz a senhora? Julga que existe algum recurso para fazer a paz entre elas e eu? Sim, há um recurso, meu filho. Servir sempre. Então a senhora considera que para todos os males da vida, esse é o remédio, minha mãe? Sim, meu filho, remédio essencial. Sem que aprendamos a servir, ainda mesmo quando temos boas intenções, tudo em nós será simples palavras que o mundo consome. E depois de semelhante receita, o espírito de Dona Maria retirou-se como que não tinha outro remédio a ensinar. E Chico aprendeu essa valiosa lição, porque a vida dele foi um eterno servir. E é assim que nós temos que nos portarmos. Porque o servir é um sentimento ativo. É o servir em qualquer circunstância. É o servir sempre. Porque é muito difícil, muitas vezes, nós esquecermos o nosso orgulho, esquecermos quem nos magoa, quem nos machuca, esquecermos a nós mesmos em nome do servir. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Não foi isso que ele fez? Não foi isso que ele disse? Que os últimos seriam os primeiros? Que aquele que mais quisesse ser servido deveria servir? Que aquele que fosse humilhado nos homens seria exaltado nos céus? Não foram as diversas lições que ele nos pregou para nos mostrar que servir é a solução? E quando nós servirmos o que nós somos resignados. Nós não somos indiferentes. A indiferença é o oposto do servir. A indiferença é quando nós não conseguimos servir, porque nós somos indiferentes à dor do outro. A indiferença é o egoísmo, enquanto que o servir é a caridade, enquanto que o servir é o amor, que a indiferença não. E quando nós vamos para a obediência, é justamente saber vivenciar os sacrifícios, as dificuldades, as provas sem lamúrias, mas com ações positivas e de amor, como tem na prece de São Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E, no entanto, nessa oração, quando nós percebemos a vida de Francisco, que foi uma vida de servir o tempo todo, ele se utiliza de um outro recurso. Ele, sabedor que era de ser um instrumento de Deus ou do Cristo, que é algo de grandíssima magnitude, ele pede a Deus e ao Cristo para que faça dele um instrumento de trabalho. E é isso que nós podemos pedir a Deus. Caibar, ele vai complementar que o indiferente também não mostra sentir a dor, mas orgulhoso e alheio aos ditames celestes, repele de si a ideia do sofrimento. Porque o indiferente, ele não sabe nem ser obediente, nem ser resignado. Ele repele de si tudo. É assim que nós agiremos perante os ditames, perante os obstáculos, perante as coisas da vida. Para Caibar, a resignação é a excelente virtude que precisamos cultivar. A indiferença é manifestação do egoísmo que precisamos extirpar. A resignação é a coragem da virtude. A indiferença é a covardia da paixão vil.
Aquela eleva, dignifica, enaltece, santifica. Esta deprime, desmoraliza, deprava e mata. Santo Padre Pio vai nos dizer: diga ao Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. Mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor. Não é que nós devemos pedir a Deus que nos afaste o sofrimento, pois, como foi dito logo lá no início, às vezes o sofrimento que nos chega é para mudar o nosso espírito para valiosas lições, que vai nos evitar muitas vezes sofrimentos piores lá na frente. Mas temos que pedir a Deus resignação para suportarmos as dores da vida. Porque se hoje nós colhemos, é porque um dia nós plantamos. E se nós queremos lá na frente colher o amor, devemos plantar o amor. Temos que ter isso sempre em mente, como está no livro dos Espíritos, quando ele vai nos trazer as leis de Deus, a lei de responsabilidade, a lei do livre-arbítrio. Somos livres para agir, somos livres para fazermos o que quisermos. Paulo vai nos dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Somos lícitos para fazermos, mas devemos sempre indagar: será que me convém fazer? Será que me é lícito fazer? Isso vai me repercutir de alguma forma lá na frente? Então, quando nós tivermos isso em mente, quando nós não formos mais indiferentes à dor alheia e à nossa dor, nós aí sim conseguiremos colhermos muito mais felicidades e alegrias. Só que, infelizmente, como está no capítulo 9 do Evangelho, a indiferença moral ainda impera em nossa sociedade, em que pese estarmos evoluídos em termos de inteligência. Tem um pensamento atribuído a Chico que ele diz: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. E é assim que temos agido, nós temos agradecido a Deus tudo o que nos acontece, ou temos muitas vezes nos acomodado e até mesmo nos acomodado pela dor do outro e sendo indiferente à dor. Temos que refletir o tempo todo. Temos que refletir sobre as nossas atitudes, temos que refletir sobre o que pensamos, sobre o que sentimos. Temos que refletir sobre as circunstâncias da vida. Lá na pergunta 740 do Livro dos Espíritos, Kardec vai indagar: os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-os a voltas com as necessidades mais duras? Os Espíritos vão dizer que os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência e mostrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. Então, os flagelos que hoje nós passamos, independente de qual seja, é para justamente exercitar a nossa inteligência e nos mostrar a paciência e resignação ante a vontade de Deus. Então, a tudo devemos dar graça e a tudo devemos nos resignar. Lá no Céu e Inferno, o livro de Kardec, segunda parte, no capítulo 8º, Marcelo, do capítulo. A agonia da terra prepara as alegrias do céu, e que o sofrimento não é senão a casca amarga de um fruto agradável que dá a coragem e a resignação. Não há dor que não se possa suportar com a ajuda de Todo-Poderoso e dos bons Espíritos. Que nós nos resignemos,
que não sejamos indiferentes, de que a tudo agradeçamos a Deus, pois temos forças e resignação para vencermos a tudo que nos acontece. E para podermos encerrar, eu trago aqui um poema de Alta de Souza, de livro de mesmo nome, psicografado por Chico. O nome é Esquece. Diz o seguinte: repara a terra pobre, humilde e boa, e lameada ao temporal violento, a golpes rudes de granizo e vento, ouvida em paz a injúria que amagoa. Depois a vida tece-lhe a coroa, de pétalas luzindo ao firmamento, e feliz ante um mundo desatento, mais se embeleza quanto mais perdoa. Assim também esquece o lodo e a ofensa, que a tormenta de trevas te não vença, a nobreza dos sonhos redentores. Seja o perdão, o apoio a que te arrimes, e desabrocharás em dons sublimes, como a terra insultada ri-se em flores. Muito obrigado, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz.